Ela é uma das chefes mais conhecidas do Brasil hoje em dia e provavelmente uma das mais decididas. Eleita a melhor chefe do mundo em 2024 pelo The World's 50 Best Restaurants, ela parece estar decidida a só cozinhar a comida na qual acredita, da forma em que acredita, e essa forma de agir também parece valer para a maneira de conduzir a própria vida. Com vocês, Janaína Torres. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Janaína, que pergunta você não aguenta mais responder? Adivinha? Porque meu apelido é Dona Onça. Esse é o... Desde quando eu abri o bar da Dona Onça há 18 anos, eu venho respondendo praticamente diariamente o porquê que o meu apelido é Dona Onça. Responde mais uma vez aqui para tirar essa dúvida. Tinha certeza. Bom, são várias hipóteses, tá? São vários mitos também a respeito disso. Bom, a minha versão é porque eu sempre gostei muito do animal, eu sempre tive uma fascinação por esse animal desde criança e por isso eu sempre me vesti com a estampa de onça. Desde criança eu vi a estampa de onça e aí eu sempre usei. E aí, um restaurante que eu frequentava há muitos anos atrás, que foi do meu sócio, né, do meu atual sócio da Casa do Porco, um dos maîtres, quando eu chegava vestida com alguma coisa de onça, ele falava, lá vem a Dona Onça, lá vem a Dona Onça. O mito é que o meu apelido é Dona Onça porque eu sou muito brava. Né? Ela é brava, ela é brava, ela é brava. E isso me deu uma certa proteção de eu poder ser brava quando eu quisesse ser, porque eu teria autoridade. Você já para tinha ali, ó. Mas essa é a parte mais mítica da coisa. Mas você acha que isso de alguma forma também afastou um pouco as pessoas? Porque a ideia que todo mundo tem é justamente disso, de uma caracterização, uma pessoa brava, aquela coisa quase folclórica, né? A mulher bravona. Isso de alguma forma você acha que foi negativo na convivência com as pessoas ficarem um pouco com o pé atrás? Bom, para quem não me conhece, talvez possa ter passado pela cabeça das pessoas em relação a isso. Mas para quem trabalhou comigo ou trabalha comigo, não. Eles sabem que eu sou uma líder, mas eu tenho algumas características do animal. Eu sou muito observadora. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de observar. E eu só vou fazer qualquer ataque se for muito pontual. Eu não fico atacando ninguém se eu não tiver com muita fome, né? Então, ela tem muita fome, por isso ela ataca um animal, uma capivara para comer. E eu só vou realmente tomar uma atitude em relação a alguma situação se for muito preciso, né? Eu não tenho uma característica de sair atacando qualquer coisa, sabe? E a onça, ela não ataca tão fácil, é muito difícil ela fazer um ataque. Tanto que é difícil você filmar um ataque de onça, porque é raro. E como é que você descreve o seu temperamento? Olha, eu sou uma pessoa muito justa. Eu fui criada numa família de mulheres que lutaram muito para conquistarem os seus espaços. E eu sou muito justa em relação a isso, né? Eu nunca tive medo de trabalhar, eu nunca tive medo de tomar atitudes. Eu não gosto de mentiras, assim, eu sou uma aquariana nata. Eu tenho o defeito, assim, de... Você tá falando comigo e de repente eu tô assim, ó, pensando em outras coisas, porque eu tenho a cabeça um pouco, né, fora do lugar, vamos assim dizer, fico pensando muito no futuro.
Mas de um modo geral, assim, eu sou uma mulher muito justa, eu sou muito prática, eu tento ser uma pessoa, assim, de observar bastante antes de julgar. Então, e tenho esse meu lado um pouco mais frio, vamos assim dizer, né? A pessoa tem um problemão e como eu não sinto uma vulnerabilidade em relação àquilo, eu me torno um pouco mais prática e um pouco mais fria. Então acho que esse talvez seja o meu defeito. E até pelo fato de eu ter que me defender muito lá atrás, né, na minha infância, na minha adolescência, então eu como ultrapassei muitas barreiras, então eu acabo normalizando a luta, assim, né? Mas não é todo mundo que tem a praticidade de enfrentar algumas coisas, então eu deveria olhar de uma maneira mais, vamos dizer, flexível em relação ao ser humano. E é uma coisa que eu trabalho em mim hoje. Com 50 anos, né, com maturidade, você acaba entendendo os seus defeitos e querendo melhorar eles também, né? Você acha que as pessoas te enxergam dessa forma ou você acha que as pessoas te enxergam de outra forma? Ah, não sei. Como que... assim, eu tenho muitas conversas com muitas mulheres nas questões de lutas, né? A observação nossa, eu passei pela mesma coisa que você e eu te admiro porque você se superou. E não é questão de se superar, né? Eu como aquariana, eu sou um pouco mais prática com a vida. E eu deixo um pouco o passado para lá e eu sou muito futurista, né? Eu caminho para frente. Então, eu não sei, assim... como que as pessoas me enxergam, mas eu espero que enxerguem de uma maneira positiva, assim. Mas você fica pensando no que as pessoas acham de você? Ai, não. Tá aí também uma outra coisa que eu nunca... Porque eu acho que tem muita gente que vai gostar muito de mim, que vai me admirar, vai entender meu trabalho, e muita gente não vai mesmo, e isso é o natural da vida, né? A gente não vai gostar de todo mundo igual, a gente não vai ter afinidades iguais, a gente não vai... né? Tem gente que gosta muito pelo olhar, né? Que tem uma afinidade pelo olhar. É uma coisa química também. Eu acho que o mundo tem uma energia um pouco química também. Um fio condutor desse videocast justamente fala das fantasias que a gente tem, as fantasias que a gente acredita, ser humano, né? Acredita em coisas... E que são construções, né, muitas vezes fantasiosas, né? Essa questão da gastronomia, por exemplo, de atender todo mundo, quer que todo mundo seja bem atendido, atender todo mundo da mesma forma. É impossível, né, na prática. Assim, mas é uma coisa que já passou na sua cabeça, quero que todo mundo saia daqui muito bem atendido da mesma forma. Isso já passou na sua cabeça? Ah, eu romantizo um pouco isso daí, porque lá na Dona Onça tem uma frase que é enquanto você estiver dentro do nosso estabelecimento, nós seremos responsáveis pela sua felicidade. Olha que responsabilidade que eu acabei trazendo para mim, né? Porque eu penso que um bar, né, como é o bar da Dona Onça, ele acolhe, né? São Paulo também acolhe. E eu gosto de ser acolhida. O bar era esse lugar, né? Onde as pessoas iam colocar para fora os seus monstros, né? Os seus diabos e esses diabos que às vezes bons ou ruins, mas você ia colocar para fora, extravasar, tomar uma caipirinha, tomar um uiscão, né? Então, tanto que eu tenho um bar aqui em casa, né? Belo bar. Justamente por isso, um bar, ele tem um pouco dessa parte terapêutica, né? De fazer com que as pessoas possam entrar com alguma frustração e saírem de lá um pouco mais leves. E é por isso que eu defumo o bar sempre, coloco Palo Santo, faço águas de Janaína, justamente porque eu acho que tem que ter essa troca de energia. Eu acolho e ao mesmo tempo, né, a gente tenta transformar aquela energia que a pessoa entrou cansada do trabalho, ou está tendo uma reunião pesada de trabalho, ou está comemorando
comemorando também, a gente também quer compartilhar esse momento, né, mágico de um aniversário, de um casamento. Muita gente casou ali dentro do bar da Dona Onça, né? Muita gente se conheceu ali no bar da Dona Onça. Eu fiz muitos aniversários de pessoas muito importantes e outras pessoas que nem tinham tantas condições, mas que a gente deu um jeito de fazer também. Então, acho que quando você abre um estabelecimento comercial, público, primeiro você tem que gostar muito de gente. Eu gosto de gente, sabe? Sempre então, foi assim? Sempre fui assim. Eu gosto de gente mesmo, gosto. Assim, eu tenho vontade de conversar, de conhecer as pessoas, de entender o que ela fez, o que ela faz, o que ela pensa. Eu gosto de saber, eu sou do Macapá, o que tem na sua cidade, mas o que come lá? Eu sou assim, eu gosto de conversar. Quando você começou a trabalhar de ambulante, você tinha 14 anos, é isso? Tinha menos, eu tinha 11. Tinha 11 anos. Você já tinha essa comunicação, essa vontade de falar? Enfim, as pessoas às vezes começam mais tímidas, assim. Nada. Você já entrava natural. com a sacolinha, olha, tô vendendo coxinha, hoje tem iogurte de maçã, tá num preço bom, tá geladinho. Às vezes eu até parava e tomava um pra pessoa ficar com vontade, sabe? Pra poder comprar. Não, eu sempre conversei muito, eu gosto de conversar, eu adoro conversar, gosto mesmo. E quanto você acha que isso é importante pro sucesso de tudo que você fez até aqui, trabalhando nesse meio? Importante para mim porque é a minha forma de trabalhar, é a minha forma de conduzir o meu negócio, né? Mas eu acho que pessoas que também são mais introspectivas também fazem sucesso. Eu já fui em bares que o dono era carrancudo, assim e tal, mas era uma delícia a comida, ou o bolinho que a mãe fazia, ou, sabe, ele não são tão, assim, né, comunicativos, mas o bar estava cheio também, e eu acho que cada um tem uma forma única, orgânica de trabalhar, né? Eu penso que cada um vai fazer da sua forma, né, energética mesmo, assim. Cada um tem um jeito, tem sol para todo mundo. Te perguntei da pergunta que você não aguenta mais responder. Você tem uma pergunta que você sempre gostaria de responder e nunca te fizeram? Nunca parei para pensar nisso. Tô parando agora. Deixa eu ver uma pergunta que eu gostaria que você me fizesse. Aproveite. Por que que eu acabei entrando nesse mundo gastronômico e por que que eu comecei a cozinhar? Isso me perguntaram, mas muito assim, sabe? Muito não profundo, né? Talvez ou se eu acredito em extraterrestre. Vamos responder essas perguntas todas aqui. Começa por essa última. Eu acredito muito em extraterrestre. Eu acho que o mundo não é só o que nós vivemos aqui. Tem uma coisa muito interessante que quando eu estou assim numa praia ou eu estou numa cachoeira, eu começo a enxergar uns pontinhos assim que ficam, né, que não são você fecha, fica invisível, você abre, eles ficam. E ali para mim é tudo ser vivo, sabe? Que fica ali caminhando. E é interessante porque quando você se depara com uma árvore amazônica gigantesca, assim, você percebe que você não é nada, que você é uma formiguinha, né, em volta daquela grandiosidade toda. Então eu acredito muito. E sem contar a permanência daquela árvore em relação à nossa vida, né? Não, é impressionante. Elas 500, 600 anos, né? Tem aí árvores gigantescas, as mais novinhas têm 200 anos, né? As menores é que são gigantescas. Então, assim, eu acredito muito que a vida não é só esse planeta, que as vidas existem de outras formas e que a gente não consiga ver. Então, a gente está muito ligado ao que eu vejo, mas a gente não vê como o rádio, as ondas do rádio, as ondas, a gente não consegue ver e elas existem, senão a gente não ligava música, não ligava som, né? Se não tivessem essas ondas. As pessoas têm algum tipo de experiência que
viu alguma coisa que poderia dar, induzir? Você já teve alguma coisa? Eu já tive uma manifestação espiritual. Eu não sou de nenhuma religião. Eu já estudei várias religiões. Eu gosto muito. Já fui Rosa Cruz, já fui budista. Assim, não é que eu fui. Eu estudei. Eu vou, entro na igreja, adoro entrar na igreja, rezar. Vou aqui na Federação Espírita. Mais uma vez eu entrei num terreiro de candomblé e eu tive uma única manifestação e que foi assustador para mim e eu nunca mais tive outra. Mas que chegou a baixar em você ou você viu alguém? Não, foi comigo Você mesmo, foi comigo mesmo e nunca mais, assim, foi muito forte. Inclusive me preparei para poder sentir isso de novo e não senti e assim, não estava alcoolizada, não tinha tomado chá de nada, não tinha nada. Tinha acabado de tomar banho, eu fui para ver, eu nem ia pro ritual, eu só fui acompanhar, que ia ter uma festa no outro dia, eu só fui ver o que eles iam precisar. E aí eu entrei e lá eu tive essa manifestação. E aí eu assustei, nunca mais eu tive outra, mas foi muito forte para mim, assim, muito gratificante e muito forte. Então, por isso que eu acredito muito na força da natureza. Eu acho que a natureza ela vai encaixando as coisas nos seus devidos lugares. E essa devoção que você tem com a Iemanjá, isso vem de família? Isso veio depois? Eu chamo Janaína por conta da filha da Leila Diniz. Que a minha mãe era muito ligada à Leila Diniz, ela era muito fã, e minha mãe era devota de Iemanjá. Coincidentemente, na jogada de Búzios, eu sou filha de Iemanjá e Oxum, as duas de cabeça. Então eu tenho duas orixás de água, uma que vem do rio, outra que vem do mar. Então, E aí, coincidentemente, meu nome é Janaína, né? Por Iemanjá, Janaína e tal. E o Torres vem da sua mãe? O Torres vem do meu pai. Seu pai. Conta um pouquinho como é que era um pouco dessa família onde você nasceu, um pouco da sua infância, no Brás. Eu nasci aqui, do lado da Castelões, ali. Era um cortiço, minha mãe casou-se com o meu pai, minha avó morava também ali junto com eles, num quartinho separado dentro do cortiço também. E eu me lembro muito pouco, porque minha mãe separou do meu pai, eu tinha 1 ano de idade, então foi muito rápido tudo. E aí eu fui vivendo com a minha avó, minha mãe trabalhou no Rio de Janeiro com o Ricardo Amaral, depois ela voltou para São Paulo, trabalhou com o Ricardo Amaral de novo no Hipopótamos daqui. Ela era Relações Públicas. Relações Públicas. Ela, naquela época, você tinha que fazer toda a parte de convites, organização de festas. Aí ela tinha que pegar esses convites e entregar em mãos, né? Esses convites para os associados, falar sobre os trajes, quem podia. E ela também ficava na porta, quem poderia entrar, quem não poderia entrar, porque tinha que ter carteirinha, tinha que fazer tudo no papel. Tinha um fichário, assim, que ela ia procurando por nomes. Eu lembro como se fosse hoje esse fichário, porque eu entrava lá às vezes. Fui ver Baryshnikov, fui ver aquele pessoal do seriado dos Chips, que era da Motoca, porque todo mundo, os badalados iam todos... Mas você tinha que idade quando você... 4, 5 anos. Você lembra disso? Lembro vago, né? Mas é que tem foto. Então, pelas fotos, né, que minha mãe tinha, então ela tirava as fotos. Naquela época... Imagina, todo mundo entrava, saía. Ah, a filha da Rejane tá aí. Entrava e você não ficava lá, mas eu entrava e saía, né? Às vezes eu dormia no carro, né? Quando ela queria me levar. Ela tinha um fusquinha na época e às vezes ela me levava e me punha para dormir no carro. Naquela época podia tudo, né? Assim, não tinha essa... Hoje já tem estatuto, né, de criança e tudo mais. Sua mãe ia ter problemas. Ia ter muitos problemas, sim. Mas, aí a minha mãe, eu fui criada mais pela minha avó, justamente por conta desses problemas da minha mãe não conseguir, né, cuidar e tal. Então eu fui criada pela minha avó
E minha avó era bordadeira e a gente passava bastante necessidade. Tudo. Minha mãe ganhava, né, para sustentar a casa. Minha mãe tinha sonhos, era sonhadora também. Então era mais difícil. Então eu já com 11 anos comecei a querer ganhar meu dinheirinho, vender as coisas. Absolutamente de você, essa vontade de trabalhar? Que eu me lembre, sim, sabe? Tinha um senhor no Cortiço, era o Walter, ele fazia coxinhas. E aí um dia eu falei para ele, faz aí que eu vou sair para vender. Então ele me dava as coxinhas e eu saí para vender. Depois eu comecei a fazer as coxinhas e comecei a vender também. Aí eu falei, não, mas só coxinha não. Acho que eu vou fazer sanduíche. Aí comecei a fazer sanduíche de frango, de atum. Comecei a bater iogurte e comecei a vender também. Aí já com outro amigo, que era o Teles, que aí ele tinha uma vespinha, tipo uma lambreta, né? Aí ele me punha na garupa e a gente saía para vender esse iogurte natural e esse sanduíche. Aí já fiquei mais motorizada, aí eu já ia mais para os shoppings e tal. Então foi um processo, assim, sabe? Como é que é para você olhar, pensar nessa época? Como é que você enxerga esse passado? Nossa, eu adoro. Eu faria tudo de novo. Eu começaria tudo de novo, assim. Adoro quando tem uma barraca na rua para vender comida, eu adoro, porque eu lembro da barraca que eu trabalhei aqui na Praça da República. Eu namorava um menino, a família tinha uma barraca e eles cozinhavam, mas não era boa a comida. E aí eu comecei a ajudar eles a cozinhar. Aí eu vinha sábado e domingo, que tinha feira aqui na Praça da República. Eu fiquei acho que 1 ano e meio, todo sábado e domingo, vindo vender comida aqui na Praça da República. Eu particularmente gosto bastante dessa atuação na rua. Você parece lembrar disso não só com orgulho, mas com prazer, assim. Você não tinha sofrimento, você não parece estar sofrimento. Não, nada, zero sofrimento. Era uma diversão para mim, imagina. Sair com uma sacola, ganhando... Imagina, eu voltava para casa cheia de dinheiro, Daniel. Sim. Poxa, sabe? Era meu ganha-pão, imagina, uma delícia. O que você fazia com esse dinheiro, você lembra? Eu comprava mais coisas, eu comprava fruta do outro dia, comprava um tênis, eu adorava comer na época x-salada. Então eu sempre gastava dinheiro com x-salada, sabe? Nos botecos e tal, que era meu negócio, assim, né? Eu não era muito do McDonald's, não. Gostava do barzão, mesmo aquele da chapa, né? Virou eu tinha uns 11 anos, assim. Começou uma febre de x-salada em boteco. Em todo boteco tinha uma placa, assim, x-salada, não é? Todo mundo lembra disso. Com mais de 50 anos lembra. E aí a gente... E tinha uma coisa muito interessante. Eu tinha passe escolar, né? Estudante. Então eu pegava esses passes, às vezes eu vendia para comprar esse x-salada quando eu estava sem dinheiro. E era papelzinho mesmo, né? Era papelzinho, você vendia no camelô. Era mó barato. Era um comércio de vender passe. Tomara que não me cancelem por causa disso. Mas eu subia com as sacolas, né? Pela porta de trás do ônibus. Antigamente você entrava pela porta de trás, era o contrário, entrava pela porta da frente, né? E passava a catraca e saía pela frente. Não, você entrava pela frente, passava a catraca e saía pela porta. Não sei, eu sei que eu entrava por trás e saía por trás. Porque sempre o ônibus estava lotado, eu ia pendurada, enfiava a sacola assim, aí eu descia para economizar esse passe para poder comprar as coisas que eu queria. Ou pedia para passar por baixo da catraca. Naquela época, todo mundo, a criançada toda passava por debaixo da catraca. Era uma beleza. E a gente ia pendurado nos ônibus. Naquela época podia, você ia com uma mão aqui, ou um pé para fora e um para dentro. E tomando vento na cara. Mó barato. Me diverti muito, viu? Essa base da alimentação, tanto de você começar a fazer lá para se virar, de que forma você acha que isso é uma coincidência depois de você ter enveredado por esse meio? Não, eu sempre achei que eu fosse ser cozinheira, mas eu não sabia como eu chegaria naquele lugar. E aí eu fui vendedora de lojas e junto eu fazia essas vendas de lanches.
Depois, para eu entrar mais nesse mercado e para eu ter mais afinidade com a cozinha, como eu era vendedora, eu fui garçonete também. Então, eu fui garçonete de alguns lugares. Em São Paulo, na época, o Santa Fé, o São Francisco Bay, eu servia as mesas, né? Então, eu comecei ali. Eu sempre me enfiava na cozinha, sempre ficava ali, eu tentava ajudar e tal, para entender o todo. Mas é que eu conseguia o emprego mais na parte de atendimento, muito mais... Não tinha mulheres na cozinha naquela época, não se contratava mulheres, era homens mesmo. Não tinha mulheres na cozinha, assim, de bares e tal. Sim. De mercados, de merenda, de feira, de rua, sim, mas de restaurantes, não. Eu não tinha como pagar faculdade de gastronomia nem nada, aí eu fui trabalhar na Expand. E aí é uma história longuíssima, porque eu não tinha faculdade, eu escrevi uma carta pedindo, porque eles só pegavam com faculdade, eu escrevi uma carta lá para o seu Otávio. E vendendo os vinhos, é isso? Eu queria vender vinho para poder entrar mais nessa parte da gastronomia. E aí eu não fui aprovada de cara, e aí eu fiquei super triste. A minha avó falou que se eu conseguisse emprego, ela ia acender uma vela do meu tamanho na igreja de Santa Rita. Pois deu um mês, tocou o telefone da minha casa, da casa da minha avó. Ela fez o maior sacrifício para comprar esse telefone na época, que a gente ficava só no orelhão, né? E as pessoas não conseguiam me chamar, e eu já, né? Ela comprou o telefone só para você receber essa ligação? Não, essa ligação. Não, ela queria falar com o irmão dela em Campinas. A gente precisava se comunicar com as pessoas. Sim. E aí o telefone tocou e aí a menina falou assim, nossa, eu queria falar com a Janaína, sou eu. Ela falou, olha, você é uma bruxinha, eu nunca me esqueço disso. Eu falei, por quê? Ela falou, não deu certo o cara da faculdade. E a gente resolveu te dar uma chance, você deixou uma carta aqui pra gente, né? Eu falei, deixei. Ela falou, então eu vou te pegar. E aí me pegou para trabalhar na Expand, e ali o meu mundo, né, mudou, porque eu comecei a entrar mais ainda nos restaurantes de alta gastronomia, eu comecei a aprender sobre vinhos Romanée Conti, aí eu fiz todos os cursos de vinho, e eu fazia eventos de comida também. Tinha um moço que tinha uma produtora de eventos, Shinichi, e ele trazia muitos japoneses para o Brasil, da Sempre Toshiba, dessas empresas grandes. E eles gostavam de comer feijoada, gostavam de comer acarajé, gostavam de comer comida brasileira, né? Arroz, feijão. E aí ele me chamava aqui em Arujá, num galpão com cozinha, e eu fazia junto com as meninas lá, que eles tinham umas caseiras, e a gente fazia as comidas. Então, junto com esse meu trabalho, eu ainda saía para fazer eventos de cozinha, porque eu queria ser cozinheira. E aí, depois de um tempo que eu fiquei na Expand, a Pernod Ricard me chamou para trabalhar. E aí, já não mais como vendedora. E eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer? Só sei vender, né? Porque a vida inteira, né? Vendendo. E lá era marketing, isso? Aí na Pernod eu me tornei marketing de bebidas. Então eu fazia palestras sobre, aí eu já tinha os cursos e tal. Então eu fui aprimorando e eu fui viajando, eu viajava com aquele guia 4 rodas. E onde eu trabalhei. Jura? Nossa, aquele guia foi para mim assim, ó, a maior pesquisa que eu fiz, porque eu viajei o Brasil todo com aquele guia 4 horas, era o único guia que a gente se guiava. E eu conheci, então quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu conheci a Roberta Sudibrac, a Flávia Quaresma, elas lembram dessa história. Eu ia para visitá-las, apresentar esses produtos para elas, e eu ficava louca com a cozinha. Ficava ali olhando, a Roberta tinha acabado de abrir o primeiro restaurante dela quando ela saiu do Palácio. Ela tinha acho que 3 ou 4 meses, ela ganhou o primeiro prêmio da Veja, eu estava dentro do restaurante dela com o guia 4 rodas embaixo do braço. E eu super curiosa com aquela cozinha. A Helena Rizzo, quando eu trabalhava na Expand, ela saiu numa capa da Expand como cozinheira. Eu falei, gente, agora começaram as mulheres na cozinha, eu tenho chance.
E aquela revista ficava na minha sala da Helena, eu ficava encantada. E eu pegava meu carro, ia lá no Namata Café, que é o primeiro restaurante, e eu comia quase que todos os dias a comida da Helena Rizzo. Então, eu sempre tive essa coisa com a cozinha. Até que na Pernod Ricard eu comecei a planejar o meu bar, né? Que o meu bar ia chamar Bar da Janaína, não ia ser Dona Onça. Depois eu mudei por causa do apelido que o maître me deu lá no restaurante. Eu acabei mudando porque eu achei genial o apelido que ele me deu, e eu mudei de Restaurante da Jana para Bar da Dona Onça. E aí eu comecei a planejar o meu restaurante, e eu comecei a juntar dinheiro para abrir o Bar da Dona Onça. Então eu fiquei 7 anos juntando dinheiro para abrir o Bar da Dona Onça, que era o meu sonho, fazer essa comida de panela de pressão, essa cozinha popular brasileira. E aí em 2007 eu abri o Bar da Dona Onça junto com o pai do Julinho, que mora aqui do lado. Inclusive, ele faleceu, mas o filho tem um apartamento aqui, que é meu sócio, até hoje. E nós abrimos, então, o Bar da Dona Onça. Eu coloquei, na época, 150 mil reais, que foi o que eu consegui juntar nesses 7 anos, e ele colocou 300 mil reais. A gente gastou 450 mil reais no total do Bar da Dona Onça para abrir há 18 anos atrás. Hoje em dia seria um pouco mais, né? Hoje em dia para abrir um negócio. Eu não tenho nem ideia, porque foi tão assim orgânico, os né? Os valores de hoje em dia, né? O Bar da Dona Onça, a gente pintou o bar 3 vezes porque não tinha arquiteto, e a gente brigava por causa da cor do bar. Eu e o pai dele, assim. Ele queria de uma cor, eu queria de outra, ele queria lambri, eu queria cimento queimado. A gente fez uma salada de fruta no Dona Onça, que hoje eu entro e olho, eu acho ele tão deslumbrante, tão caótico. E até quando o pai dele faleceu, ele falou assim, você vai querer mudar alguma coisa, né? Porque a gente brigava muito por causa da estética do Bar da Dona Onça, eu e o pai dele. E eu falei, eu não mudo uma vírgula, sabe, do Bar da Dona Onça. E eu entro lá, é tão gratificante para mim, é tão emocionante, porque eu acho que o que dá graça pro Bar da Dona Onça é justamente essa história de ser caótico, e essa construção que nós fizemos juntos. Eu com 150 mil, ele com 300, ele que o sonho dele era ter um bar perto da casa dele para ele andar e beber o uísque dele, porque ele bebia o uísque todos os dias, e eu colocar em prática a minha missão, que era cozinhar a comida que eu convivi a vida toda, né? Você chegou a pensar, vou fazer um restaurante, por exemplo, de comida francesa, que vai para uma coisa muito diferente do que você viveu, uma coisa mais séria? Ou essa sua história, você acha que falou mais alto e falaria de qualquer forma? Bom, eu vou falar a verdade, porque já que é para falar sobre isso, nunca ninguém me perguntou isso, hein? E é uma coisa interessante, porque eu acabei me casando com um cozinheiro que se formou pela culinária francesa. E eu estava começando a conhecer essa alta gastronomia. A gastronomia popular brasileira sempre foi muito presente na minha vida. E aí, quando eu falei, bom, eu comecei a montar o bar e era independente, né, do meu sócio ou não, do pai dos meus filhos ou não. E aí foi muito interessante, porque eu pedi, lógico, algumas instruções, alguns pitacos, e o pitaco era técnicas de comida francesa. E quando eu falei que eu ia fazer picadinho, ele acabou fazendo um bife bourguignone pro Dona Onça. E aí eu falei, não é nada disso, eu não quero nada disso. Quando eu vi o pessoal torcendo a salsinha no pano, porque falaram para mim que aquilo era correto, eu falei, mas se eu fizer isso, minha avó me mata. Imagina, torcer a salsinha, desperdiçar a salsinha. A cozinha francesa, ela desperdiça muita coisa, as técnicas originais da cozinha francesa, né? Tipo, torcer salsinha no pano para ficar seca. Aquilo na minha cabeça não entrava. Imagina, uma vida morando em cortiço. E aí eu falei, não, aí eu ensinei o que era um picadinho, levei para comer o que era um picadinho, porque, na verdade, o meu sócio, ele tinha convivência no interior de São Paulo, mas a comida
paulistana, ele não tinha esse approach, ele tinha um approach mais francês, né? E usar panela de pressão, não use panela de pressão, você tá maluca, né? E eu sofri muito preconceito, não só por ele, mas por muitos cozinheiros, tipo, a comida dela é uma comida de panela de pressão, ela usa panela de pressão, imagina. Então eu tive essas histórias assim. E eu falei, não, eu não quero saber. Eu usei panela de pressão, eu não torço salsinha no pano, eu faço aproveitamento, o tomate eu não fico tirando polpa, semente, nada disso, eu aproveito tudo, eu utilizo tudo, porque eu tinha muito medo da escassez, eu vivi muito na escassez. Eu não tive uma família convencional, margarina. Eu tive uma família diferente, sabe? Mulheres que, tinham que trabalhar muito ali. Minha avó ficava das 7 da manhã às 8 da noite bordando para complementar uma renda, para a gente conseguir pagar um aluguel de um cortiço. Então, assim, o bar da Dona Onça, ele acabou sendo criado desde o começo, onde nem se falava em comida brasileira, popular, nada disso, mas ele foi criado no intuito de ser uma comida do dia a dia, aquela que eu sabia fazer, porque afinal de contas eu que ia ficar ali, né, fazendo aquela comida no dia a dia. O meu sócio tinha outro restaurante, ele tinha que trabalhar no outro restaurante, depois ele teve outro restaurante e durante 18 anos eu tinha que ficar ali, então... ainda bem que eu bati o pé e fui firme nessa convicção de ser uma cozinha, essa cozinha de mercado, de rua. Lógico, eu tive alguns aprendizados que dava para ser utilizado como caldos e molhos, e eu sou muito curiosa e eu sou muito perspicaz. Então isso eu aprendi muito rápido. Então foram dicas também que me foram dadas por ele, que foi muito bem aproveitadas, não tem só a parte ruim, né? Mas a parte boa é que eu bati o pé na brasilidade, na cozinha cotidiana desde o começo e deu muito certo, porque o bar da Dona Onça atende até hoje 15 mil pessoas mês desde 2008, né? E aí foi aquele case de sucesso. Com 5 meses a gente ganhou melhor cozinha e a Veja acabou me colocando ali como uma mulher, como cozinheira, como protagonista do meu negócio, porque eles iam visitar sempre, né, o bar da Dona Onça e sempre me viam na cozinha, cozinhando e tal, e foi muito, muito gratificante desde o começo eu ter sido reconhecida como cozinheira brasileira do bar da Dona Onça. Desde o começo fui muito privilegiada, né, com esse reconhecimento e tal. Sou muito feliz por isso. Janaína, qual o significado de se apresentar como Janaína Torres? Eu sempre fui Janaína Torres, desde o meu cartão de visita, eu devo ter aí, Janaína Torres, na Pernod Ricard, na Expande. Manuel Beato sempre me chamou de Janaína Torres, inclusive nunca me chamou pelo nome de casada. E eu acabei aderindo ao nome de casada até porque naquela época e tal, você romantizava um pouco ainda, o pessoal do interior sempre quer, né, que você coloque o nome do homem e tudo mais. Eu acabei colocando e acabei me utilizando desse nome porque já estava ali, tinha meus filhos, e também porque quando a gente casa, a gente sempre acha que o casamento é para sempre mesmo. Então você não acha, eu nunca imaginei que eu fosse me separar, né? Outra fantasia, né? É uma fantasia total, super. Pode acontecer, mas enfim, o pensamento é fantasioso, né? É super fantasioso. E aí eu, rapidamente, quando eu me separei, eu entendi que eu tinha que voltar para o meu nome original, até porque eu não poderia estar vivendo uma história que já não era mais minha, que eu já tinha... já foi muito legal enquanto durou, tudo bem, mas dali para frente... E os meus filhos chamam Torres Rueda, né?
Então, beleza, ele tem o nome do pai, da mãe e tal, mas quando você se separa, é bastante importante que você utilize esse nome. O conselho que eu dou é para não colocar, é para manter o seu nome, né? Esse é o conselho que eu dou hoje, mas naquela época eu era muito ingênua ainda nessa questão, eu era muito, assim, casamento para mim sempre foi uma coisa para o resto da vida, eu queria mesmo tudo isso, né? Mas aí a gente volta e foi bom, porque eu acabei, quando eu coloquei o Torres, eu voltei lá atrás, naquela menina que vendia sanduíche, para eu me reconstruir da separação. Eu também fui lá e o Torres me remeteu à Janaína original. Tem um fortalecimento da identidade, talvez? Ah, totalmente. E eu sempre fui uma menina muito forte, né? Uma mulher forte, desde os 11 anos ali vendendo. Então, o Torres me deu o alicerce ali de falar, eu sou a Torres, pô. Eu sou Torres, vamos lá, vamos recomeçar. E aí eu recomecei a minha vida, a minha trajetória de novo. E foi muito bom nessa questão. Como é que você olha esses últimos anos, assim, não só a questão só do casamento, você casou de novo, mas também assim, a quantidade de viagens que você faz, as premiações, como é que você olha esses últimos... Muita mudança na sua vida, não? Depois que eu coloquei o Torres, muita mudança mesmo aconteceu. O reconhecimento interno eu sempre tive, do brasileiro mesmo, né? Isso que me deixa muito tranquila em relação à minha carreira. Mas o internacional foi mais quando eu acabei viajando mais e colocando a minha cozinha mais para fora. Isso começou em 2018. Na verdade, eu comecei a me separar em 2018, só que eu não tirei o nome. Então, a partir de 2018, é que eu realmente precisei assumir a cozinha da Casa do Porco, que eu comecei a ficar com a equipe mais atenta, que eu comecei a ter uma dinâmica maior na cozinha. Como a cozinha do Dona Onça, todo mundo me viu cozinhar e me via cozinhar, tudo bem, mas ela tinha uma conotação de cozinha popular brasileira, não é fine dining, não é alta gastronomia. A Casa do Porco, ela tinha feito já uma outra construção de alta cozinha, né? Até pelo machismo, porque na realidade a Casa do Porco é tão parecida quanto o Bar da Dona Onça. Sempre foi, mas por ter uma figura homem na frente, ela tinha um poder maior de alta gastronomia. Então eu ficava muito nos bastidores. Quando eu acabo assumindo mesmo a partir de 2018 e as pessoas começam a me ver na cozinha, começam a me chamar para viajar. E aí é que eu começo a minha trajetória internacional, minha carreira internacional. E aí eu acabei, nesses anos, ganhando aí uma notoriedade, um reconhecimento mais internacional, porque o nacional sempre foi muito bacana, né? As pessoas sempre me viram, me enxergaram muito, né? No Brasil, assim, sempre tive muito feedback não, que eu não gosto de falar a palavra americana, porque eu tô com o projeto brasileira, mas eu sempre tive muitas palavras de carinho em relação ao meu trabalho, né? Pelos brasileiros. Se meu inconsciente falasse, também o oferecimento da Casa Flora, que está completando 55 anos neste ano. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 contêineres repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações e um dos destaques entre os rótulos de alta gama, este aqui, o Altitude da vinícola portuguesa Duorum, situada no Douro. A vinícola é o resultado de uma iniciativa conjunta de duas lendas do vinho português, João Portugal Ramos e José Maria Soares Franco. Fundada pela dupla em 2007, a Duorum não demorou para fazer jus à enorme expectativa que ela criou. União de 3 uvas, Touriga Nacional, Touriga Francesa e a Tinto Cão, o Altitude é um vinho encorpado, fresco, com taninos firmes e aroma intenso. Excelente para acompanhar pratos diversos, de cordeiro, a lasanha, a bolonhesa, este tinto está à venda tanto no site da Casa Flora, quanto na rede de restaurantes e supermercados
abastecidos pela importadora. Vamos tomar esse vinho então? Vamos tomar esse vinho. Oba! Para você provar. Tá joia. Olha só. Touriga França, Touriga Nacional e Tintucão. Tintucão é ótimo, Muito né? bom. Adoro o nome também. Muito bom esse vinho. Notinha de pimenta do reino. Coisa boa. Tintim, Saúde, obrigada. Sou sua fã. Bom. Fruta fresca pra caramba. Tem notinha de pimenta, pimenta aroeira, pimenta do reino, assim. Lembra a pimenta rosa e a pimenta do reino. Eu sou apaixonada por vinho, tá? E assim, você vê que eu tenho uma adega e tal. E eu estudei muito vinho durante muitos anos. E eu gosto muito do sensorial das bebidas com comida. Eu sou boa em fazer as combinações entre uma coisa e outra. Eu gosto desse trabalho, assim como eu faço com chás também. Eu gosto dessas duas coisas, porque eu estudei as duas coisas, né? Uma eu estudei e a outra eu fui autodidata, né? A cozinha eu fui autodidata e a outra eu estudei real mesmo. E horas copo, né? Também que conta bastante. Super. Mas eu tô indo para um lado dos vinhos brasileiros, que eu falei no Roda Viva, que o meu projeto já teria só vinhos brasileiros, eu falei isso lá atrás. Mas agora eu tô indo para um outro caminho, que não vai ser só vinhas. A gente vai atrás de produtos, bebidas feitas com frutas nativas brasileiras, que eu acho que vai ser um mercado gigantesco para nós brasileiras daqui para frente. Eu acho que a gente vai ter um sucesso com esses produtos extraordinários. Ou eu estou muito enganada. E eu li que o primeiro vinho, você tinha 5 anos, quando você tomou com açúcar e água, é isso? Que história é O essa? seu Giovanni Bruno, no Sonho de Anarello, foi. Ele queria que eu já fosse ligeira e não fosse uma mulher que não soubesse beber. Então ele já colocou ali, eu então comia lasanha verde lá, e ele colocava água e um pouquinho de açúcar e dava o vinho para eu beber, não deixava eu tomar refrigerante, nem nada, era só vinho com água e açúcar, desde os 5 anos. Esse vinho, você pensando em harmonização, o que vem na sua cabeça? Olha, a harmonização, Dani, é uma coisa muito complicada, porque a gente pode imaginar pela experiência, né? De você provar um vinho desse e entender que pode você harmonizar ou por uma similaridade, um molho com um pouquinho de pimenta, ou um molho que tenha alguma coisa até agridoce, né? É um vinho que não é tão forte, ele é leve. Então você pode imaginar na cabeça muitas coisas. Mas o que vai definir mesmo uma boa harmonização é a prova de um com o outro, porque tudo pode mudar na hora que você põe aquilo na boca, porque tudo vai depender do grau que você fez a caramelização do seu molho. Então as nuances e os sabores na boca, elas mudam. Eu faço tudo na prova, nua e crua. É lá que a gente vai poder falar a verdade sobre o que combina com o que. Senão fica aquela coisa muito superficial. Para você, nesse meio, você consegue identificar o que é o maior barato de trabalhar? Sempre tem uma parte chata, imagino, sei lá, enfim, tem coisas, finanças, né, imagino, funcionários, processos, demissões, mas o que é mais legal para vocês? Que você fala assim, cara, é isso que me faz continuar nesse meio? Eu acabei largando a escola na minha 7ª série. Ou eu trabalhava ou eu estudava, as duas coisas era muito difícil para mim, porque eu sempre trabalhei muito. Quando eu fui trabalhar em loja, eu trabalhava 16 horas dentro de uma loja. Eu era a melhor vendedora dessa loja. Trabalhei na Pacalolo, Surf More. Eram lojas que faziam filas para as pessoas comprarem aquelas roupas fruta-cor e tal. E eu fazia muito sucesso. Então, assim, eu queria muito ganhar dinheiro e poder ter uma ascensão. Eu não queria passar mais nenhum aperto, sabe? De passar necessidade e tudo mais. Então, eu optei mesmo em trabalhar. E a minha opção, eu sabia que eu precisava estudar, que eu precisava me desenvolver intelectualmente. Então, o que eu fiz?
todos os trabalhos que eu acabei fazendo, eu tirava proveito daquele trabalho para estudar algo, né? Então, assim, sobre confecção ou sobre vinho. Então, quando eu entrei no vinho, eu já comecei a estudar geografia, né? A história do mundo, imagina, no Cáucaso. Então, assim, tudo que eu não conseguia aprender na escola, eu acabei aprendendo através do vinho. Então, eu conseguia vender o vinho, estudar sobre o mundo e vender e ganhar dinheiro. Quando eu entrei para a gastronomia, isso ampliou, assim, os meus conhecimentos ampliaram em 100%. Então, dentro da gastronomia e dos vinhos e desse circuito gastronômico, que é um acolhedor de pessoas mais vulneráveis e é natural que isso aconteça dentro das cozinhas, tem pessoas muito vulneráveis da sociedade, assim como eu, né? Apesar de ser branca e privilegiada mesmo, sendo nascida, né, num cortiço, mas eu parei de estudar, né? Não consegui estudar. Então acabou que o vinho e a gastronomia me deu um conhecimento muito amplo do mundo todo. Então, as questões intelectuais me foram fornecidas através da gastronomia, né? Então, é um dos grandes baratos. Eu acho que isso foi a parte mais importante que aconteceu na minha vida. Vamos esquecer o corporal. Assim, todo mundo precisa estudar. Todo mundo precisa ter o seu intelectual desenvolvido. Todo mundo precisa ter educação, é um direito de todos. Quando você não tem isso de uma forma e você consegue dentro de um trabalho se apaixonar pelo trabalho e ter esse intelecto desenvolvido, porque eu sei que eu me desenvolvi através desse meu trabalho. E até a forma de falar, de me comunicar, as leituras, as pesquisas. Eu sou hoje uma mulher que cozinho pesquisando. Tudo, eu não gosto de falar besteira, eu não gosto de falar o que eu não sei, eu não gosto de, inventar, imaginar, não. Eu gosto de ir no lugar, de entender, de conversar com as pessoas. E aí é onde eu aprendo, é o aprendizado. O mais importante dessa profissão é tudo que a gente aprende e as portas que são abertas para a gente ir para o mundo todo, né? Seu lado festeiro, você acredita um pouco ao que vinha da sua mãe, um pouco da... Não, esse meu lado festeiro vem da minha mãe, lógico, mas a minha mãe me puxava muito a orelha, porque eu morava, uma época eu morei no Brás, depois eu vim morar aqui no Bexiga, bem aqui. Da minha janela eu via a quadra da Vai Vai. E eu com 7 anos saía sem ninguém ver, e quando minha mãe ia ver, eu estava no meio da bateria da Vai Vai, pequenininha no meio de todo mundo. Então, a minha vontade de festa era tão grande, mas eu queria festa naquele meio, daquela comunidade, no meio de todo mundo. Quando você começa com o padrão da bateria da Vai Vai, é difícil se contentar com qualquer festa, né? Entendeu? Então, e essa minha forma de conduzir a vida também, porque lá também foi uma grande escola para mim, que, cara, é inacreditável, mas você não sabe o que é fazer um carnaval. Para você construir um enredo, os carros, as alas, e aquilo tudo sair em 45, 50 minutos numa avenida e você contar a história toda, você precisa ter muita habilidade de organização e muita responsabilidade. Então, escola de samba é a grande escola da vida. Se todo mundo lidasse com a vida como se lida com uma escola de samba, o mundo estava resolvido, cara. Porque assim, você tem que acontecer, você tem que passar a mensagem e você tem que ganhar, né? Que é o principal para não ser rebaixado. E recomeçar. E você acaba o carnaval aqui e você começa tudo de novo. Cara, é a maior escola que você pode ter na vida. Então, eu trouxe muito do meu aprendizado na escola de samba. A dona Nilde sabe muito bem, que me conheceu pequenininha. Eu trago muito desse aprendizado ali do carnaval,
para dentro dos meus negócios, assim. Janaína, o que mais te deixa feliz? É quando eu consigo sonhar, planejar e realizar. Então, é por isso que eu sou tão inquieta. E eu tenho projetos, eu sempre tenho um projeto novo. Então, o que mais me deixa feliz é quando eu realizo o projeto. Porque sonhar é fácil, planejar é mais ou menos, mas realizar, na hora que você realiza o seu sonho, é o que mais me deixa feliz. Mas aí depois, como a escola de samba, tem que buscar um novo sonho, é isso? É, e é lógico que eu não posso deixar de falar que também o que mais me deixa feliz são os meus filhos com saúde, que esse eu acho que é o principal. Eu não quero ver nenhum filho meu doente, né? Ninguém quer ver nenhum filho doente, mas falando da parte mais romântica mesmo, é sonhar, planejar e concretizar esse sonho, realizar esse sonho. Sim. E sucesso para você, o que é? É a realização dos sonhos. Isso é sucesso total, né? É você dormir, acordar, saber que você está fazendo a coisa certa, é saber que você está no caminho certo, é você ter a certeza com você que você está seguindo um caminho, aquele que você deseja, né? Sem abrir mão daquilo que você se propõe a fazer, né? Então isso é muito gratificante. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast, né? Tanto o Bar da Dona Onça quanto a Casa do Porco, os demais estabelecimentos dos quais você é sócia, são muito conhecidos pela diversidade de público, né? De muita gente, enfim, de todos os tipos. Como é que você faz para garantir que toda a clientela se sinta realmente acolhida? Eu quero ser bem tratada quando eu vou em algum lugar, né? Eu não sou uma pessoa que gosto muito de falar não. Se eu tenho que falar não, eu falo, porque o cliente não tem razão em tudo. Mas se você puder falar sim para alguém, é bom falar sim. Porque as pessoas criam expectativas dentro do seu negócio. As pessoas querem ser felizes, é o que eu te falei. A gente acaba sendo responsável pela felicidade das pessoas. Agora você imagina, uma pessoa, para ir no seu restaurante, ela tem que acordar, pensar, né, para almoçar. Onde eu vou? Tem 375 mil restaurantes. O cara pensar em você, aí ele chega no seu lugar, né, na sua casa, e aí ele vai sair frustrado. Então eu sempre penso nisso. Para a pessoa chegar até ali com 375 mil restaurantes, a pessoa pensou em você, né? Pensou no teu lugar, pensou na sua casa, falou, eu vou gastar dinheiro naquele lugar. Então tudo que eu puder fazer para que aquela pessoa se sinta bem, se eu posso falar sim, eu falo. Agora, coisas que não tem como falar sim, né? E gente muito mimada, muito malcriada, aí é diferente, né? Se a gente puder contornar, a gente vai contornar. Mas eu tento o máximo que eu posso realizar o sonho daquela pessoa naquele momento, naquele lugar. O que eu posso entregar. Então eu passo isso para minha equipe. Gente, olha só. A pessoa quer trocar alguma coisa. Dá pra gente trocar? Tem condições da gente trocar? Troca. Não tem um ingrediente, não tem como. Eu tenho que sair para comprar uma fantasia da pessoa. Aí não. Aí eu vou ter que, olha, desculpa, mas a gente não tem como, porque teria que sair, aí não tem como. Mas, eu quero trocar, eu não quero filé com pimenta com massa, eu quero com batata frita. Troca, entendeu? Eu tenho a batata frita, né? Pode trocar. Então, esse acolhimento a gente tem dentro do Bar da Dona Onça. Hoje eu posso falar pelo Bar da Dona Onça porque é onde eu estou atuando, né? E a Casa do Porco, eu sou sócia, mas eu não atuo mais no atendimento, como eu atuava um ano atrás. Você pode falar assim, por que falar não? Né?